Olá, virginianos, virginianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá ver o que você precisa saber agora? Essa é basicamente a pergunta que a gente vai fazer pro tarô hoje, tá? O que você precisa saber agora, de uma forma geral, assim, o que cair na mesa a gente vai conversar, tá bom? Vamos tirar aqui as cartas, vou tirar 3 pra vocês, tá? Primeiro aqui, a carta do enforcado. Eita, já pulou outra. A carta do Imperador. E a carta da Imperatriz, olha só. A gente tem aqui o casal, né, do tarô, né? A mãe e o pai do tarô, no arquétipo, né? Vamos lá, enforcado com Imperador e Imperatriz. Eu falei Imperatriz, gente? Eu falei outro nome. Agora eu tô confuso. É Imperatriz. Me traz essa noção de que talvez vocês tenham passado por um período, ou estejam passando um período de suspensão, mas mais do que isso, assim, o que você precisa saber agora? Você precisa ter um outro olhar para a vida. Talvez você esteja enxergando a vida de um lugar... Sabe quando você tá... Vamos fazer aqui um exercício prático, tá? Temos aqui a minha incrível caneca. E aí, se eu coloco a minha caneca aqui muito na frente, vocês não estão me vendo, né? O meu rosto, um todo, né? Se eu estou só olhando aqui muito de perto a caneca, o que mais eu vou ver? A caneca, né? Deixa eu colocar minha boca um pouquinho para o áudio sair direito. Eu vou ver a caneca, né? E aí isso limita a minha visão. Eu tô vendo, o máximo que eu estou vendo aqui é a caneca, né? Não estou vendo as outras coisas que tem aqui ao redor, né? No máximo minha visão periférica está conseguindo enxergar. Mas ainda assim é um pouco embaçado e distorcido. Se eu me afasto da caneca, eu consigo enxergar a caneca melhor, né? Porque eu não estou tão perto, eu vejo outras coisas que ela tem, mas eu também vejo outras coisas no fundo, né? Que é aquilo que a Gestalt terapia vai chamar de figura e fundo, né? Aquilo que está no principal é a figura e o fundo dela, né? Aquilo que está no entorno, contexto, talvez. Por que eu estou dizendo isso? Me fala sobre o que você precisa saber. Você precisa ter um outro olhar para a vida, porque quando você está olhando muito de perto as coisas, você está aumentando a realidade, sabe? Você tá vendo a realidade por uma visão um pouco distorcida, né? Como, sei lá, se a caneca fosse tudo que existisse na minha vida. Mas não existiam outras coisas, né? E aí eu falo até com algum grupo que esteja vendo a vida de um jeito negativo, tá? Tipo, a vida tá ruim, tá tudo dando errado. Não deslegitimando aquilo que você sente, tá? Porque o que a gente sente é legítimo. Mas talvez nem sempre irá condizer, né? Não vou saber conjugar esse verbo. Então vou falar, nem sempre vai condizer com a realidade. Então, tenta se afastar um pouco, né? Disso, para você enxergar aquilo que você... Qual é o seu raio de ação, né? Eu sinto que se vocês fazem esse movimento, que não é simples, tá? Não é uma coisa só porque eu tô dizendo é simples, eu sei disso. Mas eu sinto que pode ajudar vocês a ter um pouquinho mais de controle dentro daquilo que a gente consegue controlar, tá? Controle no sentido assim de, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque o imperador tá aqui, né? Ele já tá falando, olha, você tem esse potencial, você precisa reconhecer e saber que você tem esse potencial de liderança, de ação, de construção, né? De estruturar alguma coisa na sua vida, mas se você não acredita nisso, de nada adianta a gente te dizer, sabe? Você realmente precisa reconhecer em si. E talvez você reconheça isso exatamente quando você faz esse movimento de distanciamento do seu sofrimento, da sua dor, porque aí você consegue ver como o imperador, né, o império todo. Imagina, você é um imperador, você tem um reino inteiro para cuidar. Se você só focar em um setor desse reino, significa que você está cuidando dele todo? Não. Na verdade, as outras áreas vão ficar relegadas, né? Se o imperador só cuidasse de uma parte. Então você precisa... Preciso me afastar um pouco e ver o meu reino inteiro. Até porque, muitas das vezes, o que a gente está achando tão ruim numa área X está sendo potencializado pelas outras áreas que estão relegadas, sabe? Às vezes, sei lá, a gente tem uma área amorosa que está muito insatisfatória pra gente. E aí, isso talvez seja um convite pra gente não ficar só focando nela, mas talvez focar em outras áreas. Não só focar, né? Mas ampliar o nosso raio de interesse e de foco para que outras coisas possam também potencializar essa área, né? Talvez a minha área amorosa esteja satisfatória porque a minha área profissional eu não me sinto muito satisfeito com ela. E aí quando eu vou me relacionar com alguém e a gente vai tocar nesse assunto, sei lá, de profissão,
é uma coisa que é sensível pra mim. E aí eu me retraio, eu não quero falar sobre, eu não quero me expor dessa forma, porque eu me sinto inferior aos outros. Tá vendo como tá tudo interligado? Né? Pode parecer um exemplo muito bobo, tá? Mas tá tudo mais interligado do que a gente imagina. Então o Imperador já faz esse convite pra você olhar tudo com um pouco mais... Imperador e o Hierofante. O Enforcado faz esse convite pra você olhar tudo com mais amplidão. E aí você vai conseguir ver o que você precisa fazer, onde você precisa fazer e onde você precisa investir a sua energia, o seu foco para estruturar alguma coisa para você. Porque a Imperatriz está aqui, né? Ela também é a Imperatriz, né? Ela manda também em tudo, tá? Os dois estão ali governando juntos. Só que ela vai governar muito o que a gente pode fazer florescer nesse império. O que a gente quer que cresça, o que a gente... Essa estrutura que o Imperador está trazendo pra gente, mas a gente vai expandir, a gente vai embelezar, a gente vai tornar isso épico, memorável, sabe? De tão deslumbrante que vai ser, né? Porque eles são um arquétipo da mãe e do pai do tarô, né? Então, dentro, assim, né? Claro, é um símbolo, tá? Não tô falando que esse é o tipo de família que tem que existir longe de mim, né? Eu tô falando que eles são arquétipos daqueles que estão sustentando algum tipo de organização, né? A instituição da família e tal, como um todo. Arquétipo, tá? Não gênero, né? Entenda muito bem. Então eles estão meio que... A gente vai fazer isso aqui funcionar, né? Então é como se você tivesse, todos nós temos, né? Essas duas energias, né? Que o Jung, né? Da psicologia analítica, ele vai chamar de ânima e ânimos, né? Essa energia masculina e feminina, que também não tá atrelada a gênero, tá? Dentro de nós para fazer crescer, para fazer brotar, fazer nascer coisas no mundo, né? Você tem esse potencial, mas você precisa acreditar nele, tá? Então, Virgem, faça isso, amplie sua mente e reconheça que você é um imperador e imperatriz da sua vida e você pode muita coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui um comentário embaixo se fez sentido, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele com o maior número de pessoas e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.